coisa, eu quero compartilhar uma chave com você. E essa chave ela é muito simples, mas ela carrega muita verdade. A verdade é que o primeiro passo para a gente chegar a algum lugar é decidir que não quer estar mais aonde nós estamos. E é engraçado porque quem está aqui nos Estados Unidos, ou você que está em algum lugar que você migrou, esse entendimento fica ainda mais fácil. Então, o poder da decisão está ligado justamente em você decidir não estar mais onde você está. O problema é que muitas vezes a gente reclama do que está vivendo, mas não se move para viver algo novo. A gente reclama do que está acontecendo, mas não se move para que aconteça algo novo. Ei, irmão, o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que para você viver a vida que sonha, você precisa abrir mão da vida que leva. Isso tem a ver com posicionamentos, isso tem a ver com até com expectativas em relação a milagres. Isso tem a ver com a forma como você se move, como você pensa, a forma como você busca, como você mergulha, a forma como você confia em Deus. Ei, decisões estão ligadas diretamente a todas as áreas da nossa vida. Porque a gente precisa ouvir o que Deus está falando, mas a gente precisa se mover a partir do que Deus falou. A gente precisa entender os caminhos que Deus está mostrando, mas a gente precisa se mover para caminhar nesses caminhos. E a grande verdade é que ouvir o que Deus está falando é uma primeira parte do processo, mas caminhar debaixo dessa palavra é o que vai definir até onde a gente vai. É por isso que é importante termos revelação e obediência para caminhar. Porque sem revelação, a gente pode estar correndo atrás de algo e até acreditando que está fazendo o que Deus nos chamou, para lá no final a gente perceber que correu em círculos. O povo no deserto, caminhando por anos e anos e anos, certamente estavam em busca de um destino final. A grande verdade é que nem todo mundo que está caminhando em círculos percebe que está caminhando assim. Então o que eu quero compartilhar com você é que as decisões que a gente precisa tomar precisam partir de um pressuposto. Deus me deu uma direção e logo em seguida eu preciso me mover a partir do que Deus falou. Tem gente cansada porque se move sem ouvir o que Deus falou. Tem gente frustrada porque ouve o que Deus falou, mas não tem ousadia para se mover. Agora é impossível alguém que ouviu o que Deus falou e se moveu a partir disso não viver as promessas que Deus fez. Não faz sentido Deus te dar uma direção, você seguir essa direção e Ele não cumprir o que Ele prometeu. É quase como se fosse: ei, faz a sua parte, porque a minha eu já fiz. A Bíblia diz que para toda palavra que recebemos de Deus, para toda promessa que Deus nos fez, nós já temos em Cristo o sim. Ou seja, Deus está dizendo: olha, o que eu te prometi não é algo que vai depender da próxima estação, que vai depender de como tá as circunstâncias lá nos céus. Olha, eu te prometi, mas é porque, sabe, André, esse ano algumas coisas mudaram aqui nos céus e a gente precisa adiar um pouco. Não, irmão. As promessas que Deus nos faz, elas não dependem de tempo para acontecer. Isso que eu acho a maior loucura da fé. As promessas que Deus nos faz, a partir do momento que saíram da boca de Deus, elas já aconteceram. A questão é se a gente vai acessá-las ou não. Mas elas já estão lá. Entende isso, irmão? Deus não é um comunicador de ideias. Deus ele não fala a respeito de coisas que Ele está pensando em fazer. Deus não compartilha promessas que Ele está pensando em cumprir. Deus não compartilha ideias que Ele está pensando em estabelecer. Não. Existe um poder criativo na palavra que sai da boca de Deus. Guarda isso, irmão. Lá no início a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas. Só que quando Deus disse: haja luz, houve luz. E Ele viu que era bom. Quando Deus diz: haja separação. Quando Deus diz: olha, que cada espécie se multiplique segundo agora a sua espécie. Todas as vezes que Deus abre a boca para falar algo, uma nova realidade é criada. E é por isso que Ele tem muito zelo com o que fala. Deus não joga palavras ao vento. Deus não compartilha ideias ou suposições. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra diz lá em Números: olha, acaso ele fala e deixa de cumprir? Irmão, olha para mim. O que Deus está falando para você certamente é uma realidade que Deus já estabeleceu para você. Agora são as suas decisões que te fazem chegar até lá ou não. Sabe, decisões fala a respeito de posicionamento. Eu conheço pessoas que têm um potencial absurdo, carregam promessas absurdas, têm um chamado absurdo, receberam de Deus uma porção de unção absurda, mas ainda assim não estão vivendo o romper. Por quê? Porque não tem a ver só com o que Deus depositou, mas como você se posiciona a partir do que recebeu. Deus aponta caminhos, Deus abre portas, Deus te dá visões de futuro, mas é você que decide seguir ou não, entrar ou não, confiar ou não. E é por isso que as decisões são tão importantes na construção da nossa história.